Olá, galera. Vamos agora fazer a correção da prova, especialmente para o pessoal que ficou de recuperação da AS1. Primeiro, vamos ao exercício número 1, pessoal. Atividade número 1 diz o seguinte: observando as figuras abaixo, calcule o valor de x. Então, nós vamos calcular o valor de x primeiramente. Primeiro, no exercício 1, eu vou fazer com lógica para vocês observarem aqui, ó. Eu tenho aqui retas que são paralelas, ou seja, que estão no mesmo sentido. E quando retas estão no mesmo sentido, os seus lados são proporcionais. Que são lados proporcionais? Observe esse primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho essa figura onde esse lado vale 4 centímetros. Esse lado está olhando para o 8, então ele é proporcional a 8. 4 para 8 aumentou duas vezes, porque 4 vezes 2 é 8. Se esse lado aumentou duas vezes, o de baixo também vai para lá aumentando duas vezes. Isso é proporcional. 12 vezes 2, 24. Portanto, x é igual a 24. Ah, professor, mas eu não consegui fazer assim. Sem problema algum, você pode montar a regrinha. Ó, 8 olha para o 4, ou 4 olha para o 8, tanto faz. Então, você vai vir aqui e vai escrever a proporção. 4 é proporcional a 8. 4 para 8. E 12 para x. Novamente, pessoal, quem colocou 8 olhando para o 4 e x olhando para o 12, está certo do mesmo jeito. Multiplicando isso aqui em cruz, eu tenho 4 vezes x, 4x. 8 multiplica 12, que dá 96. Resolvendo essa continha, quero o x sozinho. Quem sai? O 4. Quem está multiplicando, passa dividindo. 96 dividido por 4, 24. Vamos observar agora o outro exercício, o B. O B diz o seguinte, ó. Eu tenho a reta AB paralela com a reta CD. Então, ele disse que essas duas retas são paralelas. Então, está aqui, ó, AB paralela com CD. Se são paralelas, seus lados são proporcionais. Então, esse lado aqui é proporcional a esse. E esse lado é proporcional àquele outro, para quem ele olha. Observem aqui, primeiramente, ó, que 15, para chegar no 45, aumentou, pessoal, 3 vezes. Então, 15 vezes 3 é 45. Então, se a parte de baixo aumentou 3 vezes, a de cima também aumentou 3. Ó. 9 vezes 3, 27. Pronto, acabou o exercício. Ah, mas eu não quero fazer por lógica, eu quero colocar a continha no papel, eu prefiro. Pessoal, escolha do freguês. Então, vamos lá. Vamos fazer por continha aqui para quem gosta. 9 paquera quem, galera? Paquera x. Então, nós vamos vir aqui. 9 proporcional a x. O 15 olha para quem? O 15 olha para o 45. Resolvendo isso aqui, eu tenho 9, 15 que multiplica x. O 9 que multiplica 45. 15 vezes x é igual. 9 vezes 45 dá 405. O objetivo do nosso jogo é deixar o x sozinho. Então, quem está multiplicando vai passar dividindo. Portanto, eu posso concluir que 405 dividido por 15 é igual a 27. Pronto, ó, fiz por continha, só que não precisava. Você pode observar o 27 aqui, ó.
Tá aí, meninos. Exercício número 1 prontinho. Agora vamos para o exercício número 2. Atividade número 2 diz aqui o seguinte. Vamos olhar pelo desenho, porque deu um probleminha no enunciado dele. Pelo desenho eu tenho que uma estaca, ou uma vareta, qualquer objeto, com 8 metros de comprimento, foi colocado no chão. Está aqui, ó, a estaca, o objeto. Nesse mesmo momento, o Sol projetou a sombra dessa estaca, uma sombra de 14 metros. Está aqui também. Aí tinha um prédio próximo à estaca, que projetou uma sombra de 70 metros de comprimento. A pergunta é a seguinte, calcule a altura desse prédio. Eu quero saber quanto que ele mede de fora a fora. Então, vamos lá. Primeira coisa, dá para observar que eu tenho dois triângulos bem desenhados aqui, ó. Então, vamos colocar os dois triângulos. Então, aqui eu tenho o prédio, que é o que eu quero encontrar a altura, e aqui a sombra que o prédio projetou, que é 70 metros, pela figura. Tenho a outra figura. A outra figura eu tenho uma estaca de 8 metros, a sombra que a estaca projetou, que pela figura é 14, e aqui os raios solares. Aqui também dava para você fazer por lógica, ó. Só você observar. 14 é a sombra da estaca. 70 é a sombra do prédio. 14 vezes quanto dá 70? Quantas vezes eu aumentei o 14 para chegar no 70? Aumentei 5 vezes. Se isso aumentou 5, o outro também aumenta 5, porque são proporcionais. Ó, 8 vezes 5, 40. Achei o valor do x. Então, não tinha nem que fazer conta nesse exercício. Mas, vamos supor que você é aquele aluno exemplar, gosta de fazer continha. Eu vou armar aqui para você enxergar melhor essas contas. Então, vamos lá. Ó, observa comigo. Se você observar, tem dois triângulos na mesma posição, ó. X, 70. Tem agora o outro triângulo pequenininho, 8 e 14. Agora vamos analisar os ângulos. Lembra que eu sempre dei a dica para vocês? Dois triângulos são semelhantes entre si quando seus ângulos são iguais. Se eles estão na mesma posição, ó, esse é um ângulo de 90, esse um de 90. Esse ângulo, que eu vou colocar aqui, pintar de rosa, é igual a esse ângulo aqui. E agora, esse ângulo aqui que eu vou colocar de amarelo é igual a esse daqui. Aí vamos lá então, ó, fica facinho. Eu quero achar o valor do x. Venho nele. X é a altura do prédio. X está olhando para esse ângulo que eu pintei de rosa. Agora você vai lá no outro triângulo e vê para quem que esse ângulo de rosa está olhando, ó. Ele está olhando para o 8. Então, eu posso falar que esse lado x é proporcional a esse lado 8. Lembrando que o ângulo, pessoal, só serve de referência para descobrir os lados proporcionais. Agora, vamos ver mais um aqui, ó. Se eu comecei do triângulo maior, eu volto nele. Observe aqui, ó. Esse lado 70 olha para o ângulo de amarelo. Vamos ver quem que o ângulo de amarelo está olhando no outro, ó. 14. Portanto, é só resolver isso aqui, ó. Esse é proporcional a esse e esse a esse. Se vocês multiplicarem x, vai ficar 14x igual 8 vezes 70, 560.
Quem está multiplicando vai passar dividindo. 560 dividido por 14 vai dar 40. Pronto, fiz por conta para quem quis. Então vamos treinar agora. Todo mundo acompanha com muita atenção. O exercício número 3. Nem vou ler tanto o enunciado da historinha. Só vou fazer vocês acharem aqui o valor do y. Então, a primeira coisa, pessoal, é vocês separarem esses triângulos. Eu preciso achar o valor de y. E eu tenho dois triângulos. Eu tenho um triângulo maior e tenho um triângulo menor. Então, eu vou pegar o triângulo maior. Ó. Olha o triângulo maior aqui. Ó. Começa aqui. E ele vai até aqui. Ó. Esse é o triângulo maior. Vamos ver as medidas. Vamos colocar os ângulos aqui. No triângulo maior, eu tenho um ângulo de 90. Eu tenho esse ângulo aqui, que eu vou colocar um pauzinho. E tenho esse ângulo, que eu vou colocar dois pauzinhos. Então, novamente, separa, pessoal, o triângulo maior. Acompanha todo mundo. Coloquei os ângulos, ó, inventei. Posso colocar a letrinha se eu quiser também, ó. Chamar esse de A e chamar esse de B. Então, vamos lá. Chamo esse de A, chamo esse de B. Meu objetivo é achar o valor do y. Vou lá do lado e vou escrever o meu triângulo maior. Ó. Então, vamos lá. O triângulo maior está aqui. É esse laranja. Ele tem um ângulo de 90. Ele tem esse ângulo que vale A. E ele tem esse ângulo que vale B. Tem esse altura, que vale 20. Agora, tomem cuidado aqui, ó. No triângulo maior, pessoal, vocês que estão com mais dificuldade, esse pedaço todo, de fora a fora, é 30 metros mais y. Então, tudo isso vale 30 mais y. Agora, eu vou para o triângulo menor. Então, vamos ver onde está o triângulo menor aqui. O triângulo menor, eu tenho esse daqui. O triângulo menor é esse pedacinho aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou recortar o triângulo menor do jeitinho que ele está aqui, para ficar fácil de eu separar ele. Recorto ele. Então, eu vou lá do lado, coloco o triângulo menor, ó, aqui do lado. No triângulo menor, eu tenho esse lado que vale 4. Embaixo, eu não tenho medida. Tem esse lado que vale y. Agora, vamos observar os ângulos. Eu tenho um ângulo que vale A. Agora, olhem com atenção para esses dois triângulos aqui. Um parzinho de ângulo A. Um parzinho de ângulo de 90 graus. Se você analisar dois triângulos e esses triângulos tiverem dois ângulos iguais, o terceiro também é igual. Se aqui é B, aqui também é B. Ó. Estão na mesma posição esses triângulos. Portanto, vamos ao nosso objetivo agora. Eu quero achar o valor do y. Está aqui. Se eu achar esse pedaço y, ele está olhando para qual ângulo? Ele está oposto a qual ângulo? De 90 graus. Então, y é proporcional. Vai no triângulo maior, ó. Se o y olha para o 90 graus olha para 30 mais y. Então, serviu como referência o ângulo para eu achar quem são os lados proporcionais.
Agora, eu volto para o triângulo pequenininho, pois foi dele que eu comecei. Ó. Você tem que voltar da onde você começou. No triângulo pequeno, galera, eu tenho esse lado que mede 4. 4 está olhando para o ângulo que eu chamei de A. Como referência no outro triângulo, quem que o A está olhando? O A está olhando o 20. Então, 4 é proporcional a 20. Ó. Agora, eu sei que tem muito aluno que tem dificuldade de resolver essa proporção. Então, novamente, como eu falo muito em sala de aula, duas frações e um igual entre elas, eu vou multiplicar em x. Então, eu venho aqui, ó. O 20 multiplica o y. Então, 20 multiplica o y. E o 4, pessoal, não está multiplicando só o 30. O 4 não está multiplicando só o y. O 4 está multiplicando tudo. Então, 4 multiplica o 30 mais o y. Eu coloco parênteses para indicar que ele multiplica os dois. Então, terei 20y é igual a 4 vezes 30, 120. 4 vezes y, 4y. Caí numa equaçãozinha do primeiro grau. Letrinhas y de um lado, número sozinho do outro. Então, vai ficar 20y. Quem é mais 4y vira menos 4y igual a 120. 20y menos 4y, 16y, igual a 120. Como eu quero o valor do y, quem está multiplicando passa dividindo. Portanto, 120 dividido por 16, ó. Vamos fazer a continha aqui para quem tem um pouco mais de dificuldade. Vai dar, vamos colocar aqui 7. Vamos ver quanto que dá, ó. Se eu colocar 7, vai dar 16 vezes 7, 42 vai 4. 7 com 4 dá 11. Então, aqui vai dar 7. 16 vezes 7 deu 112. Para 120, faltam 8. Como não tem nada para baixar, eu coloco um 0 e uma vírgula. 80 dividido por 16, 5. Então, isso aqui deu 7,5. Portanto, eu posso afirmar que o y vale 7,5. Esse pedaço aqui, ó, vale 7,5. Então, turminha, o fundamental é você separar os triângulos semelhantes. Vamos fazer mais um exercício de semelhança agora, ó, sobre o teorema de Tales. Vamos para o B. Exercício 3, o B agora. O 3 está aqui, ó. Vamos lá, então. Exercício número 3, todo mundo acompanhando bem fácil, diz o seguinte. Esta figura mostra 3 terrenos que existem na rua de minha casa. E eles possuem frente para a General Osório. Então, ó, esse terreno são 3 loteamentos, ó, 1, 2 e 3. Esses 3 loteamentos, ele tem frente para a Voluntários da Franca e eles possuem frente também para a Rua General Osório. E ele disse também que esses terrenos são paralelos entre si. Se são paralelos, eu estou falando em teorema de Tales, eu estou falando em retas proporcionais. Então, observem aqui, ó, vou desenhar do lado para ficar mais fácil de vocês entenderem. Colocando aqui, ó, uma reta. Olha as 3 proporcionais aqui. 1, 2, 3, ó, são paralelas.
e aqui a outra rua. Esse pedacinho aqui vale 40, aqui vale x. Aqui vale 30, aqui vale 90. Aqui vale 20, aqui vale x. Aqui vale y, né? Isso aqui dá para a gente fazer por lógica, não precisava nem fazer muita conta. Eu tenho dois terrenos, ó. Se eu observar, esse pedaço todo do terreno que pega a Voluntários da Franca vale 40 mais 30 é 70. 70 com 20 dá 90, ó. Tudo isso aqui vale 90. E o exercício falou o que mais para a gente, ó? Ele deu essa outra informação aqui. Esse pedaço aqui vale 30 e esse pedaço vale 90. Por lógica, meninos, 30 para chegar no 90 aumentou 3 vezes. Ó, 30 vezes 3, 90. Se eu estou falando em retas paralelas, se um lado aumenta 3 vezes, todos os lados também vão aumentar 3 vezes. Então, 40 aumenta 3, dá 120. O 20 também aumenta 3. 20 vezes 3, 60. Portanto, x vale 120, y vale 60. Não precisava nem armar a proporção. Se quisesse, pode também. Mas nesse caso, ó, joga a lógica, fica muito mais fácil de se trabalhar. Ó. Quanto vale então essa frente toda? 120 mais 90 mais 60. Então, essa frente toda que dá para General Osório vale 270 metros. Vamos agora para o exercício número 4. Duas condições, pessoal, para que dois triângulos sejam semelhantes entre si. Para que os triângulos sejam semelhantes entre si, tem que acontecer o quê? Os lados deles têm que ser proporcionais. Então, ó, lados proporcionais. E os ângulos têm que ser iguais. Aí eu sempre falo para vocês, lembram da fotinha, ó. Imagina uma foto 3x4, 3x4. Aí eu amplio essa foto, ó. Eu vou pedir para ampliar essa foto 2 vezes. Então, esse lado que vale 3 vai para 6. Esse lado que vale 4 vira 8. Ou seja, lados proporcionais. Se um aumentou 2 vezes, o outro também aumentou 2 vezes. Ângulos iguais. Observem que a foto, quando está reduzida, ó, todos os ângulos são de 90, porque é um retângulo. Quando eu ampliei, os ângulos também continuaram sendo de 90 graus. Também é um retângulo. Então, essas são as duas condições para que os triângulos sejam semelhantes entre si. B. No que Tales de Mileto se baseou para medir a pirâmide de Quéops? Então, no que Tales se baseou? Se baseou, ó, na sombra da pirâmide e na sombra do bastão. Então, vamos melhor explicar isso daqui. Como que Tales fez isso, pessoal? Não sei se vocês lembram do primeiro dia de aula que a gente falou o seguinte. Estava Tales a andar pelo deserto quando o faraó pediu que ele medisse a altura da pirâmide. Então, o que Tales fez para calcular a altura da pirâmide? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Tales pegou um dia de sol, desenhar a pirâmide aqui, ó. E esperou o seguinte. Foi lá, pegou um bastão
e posicionou esse bastão no chão. Vamos supor que esse bastão tinha 1 metro de altura. Aí Tales esperou dar o sol e esse sol ele produzia sombra. Ele produzia sombra na pirâmide, ó. E esse sol também produzia ao mesmo tempo uma sombra no bastão. E Tales esperou o seguinte: quando a sombra que o sol projetava no bastão ficasse igual à altura do bastão, ó, se o bastão tem 1 metro, o Tales esperou também a sombra ficar com 1 metro. Quando isso aconteceu, ele foi imediatamente e mediu a sombra da pirâmide. Então vamos supor que nesse instante eu tinha lá 40 metros a sombra da pirâmide, um exemplo. Então Tales concluiu que a altura da pirâmide também era de 40 metros. Então ele fez esse raciocínio, ó. Quando o raio solar fez as sombras dos dois objetos ficarem iguais, ele concluiu a altura da pirâmide. Vou colocar depois aquele vídeo que a gente usou na primeira aula para vocês fazerem uma revisão para a prova disso daqui. Vamos agora então à correção, pessoal, do exercício número 5. Exercício número 5, aqui. O exercício 5 também dá para fazer por lógica, ó. A gente ainda colocou a dica lá para vocês. Esse aqui é o 6, vamos procurar o 5 aqui, ó. Tá faltando um. 5. Então vamos ver esse daqui. Vamos corrigir o 6, depois eu volto com vocês no exercício número 5, que ficou faltando aqui, ó. Exercício número 6, então, ó. Fala o seguinte: comparando esses dois triângulos, eu quero calcular o valor de x e o valor de y. Então vamos fazer por lógica aqui, ó, para ir mais rápido. E se quiser fazer também sem lógica, dá certo. Primeira coisa, eu observo essas duas figuras. Eu sei que eu tenho na figura 1 um ângulo com um pauzinho e tenho na figura 2 um ângulo com um pauzinho. 2 pauzinhos, ó, 2 pauzinhos. Então esse triângulo que sobrou, ele tem 3 pauzinhos e esse também tem 3 pauzinhos. Se dois triângulos têm 3 ângulos iguais, ó, então seus lados são proporcionais. Então é simples, é só você observar aqui, ó. Nesse primeiro triângulo, um pauzinho está olhando para o 18. Nesse daqui, um pauzinho olha para 2. Então eu posso concluir que 18 é proporcional a 2. Então vou lá e anoto, ó. 18 é proporcional a 2. Agora vamos pegar outro triângulo, outros lados. Olhando na figura agora, vamos ver para quem que 2 pauzinho olha. 2 pauzinho está olhando para o 27. Então, aqui, ó, 2 pauzinho olha para o 27. 2 pauzinho olha para o x. Então, eu vou concluir que 27 é proporcional a x. Então, eu venho aqui e anoto, ó, 27 proporcional a x. Multiplicando isso em cruz, eu tenho 18 vezes x igual a 27 vezes 2. Quem está multiplicando, passa dividindo. 54 dividido por 18 vai dar 3. Então, x vale 3. Então, esse pedacinho aqui é 3. Agora, vamos ver aqui, nesse triângulo, para quem que o 3 pauzinho está olhando. Ó, 3 pauzinho que sobrou, olha para o y.
Então, y, 3 pauzinho, olha para o 15, por 1,5. Então, esse lado y é proporcional a 1,5. Então, vamos lá e coloco isso lá. Y é proporcional a 1,5. Agora, quem que eu pego como referência? Você pode pegar qualquer um. Ó. Você já achou o x. X vale 3. Ou você pega 27 com 3, ou você pega 18 com 2. Então, coloca aqui, ó, 18 proporcional a 2. Então, pessoal, esse exercício era só vocês pegarem os ângulos como referência. Então, vamos multiplicar. Y multiplica 2. 1,5 multiplica 18. Então, é só você multiplicar 18 vezes 1,5. Quem não sabe fazer conta com vírgula, multiplica normal, como se a vírgula não existisse. Ó. Só que no final, uma casa depois da vírgula, você tira uma casa aqui. Ó. Portanto, eu tenho 27 dividido por 2, 13,5. Pronto, está aí o resultado que a gente precisava. Agora, vamos fazer esse da FUVEST. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para a gente. Esse da FUVEST valia 1,5 ponto, ele era um pouquinho mais complicado para entender. Então, vamos pegar todas as informações que nós temos na figura. Ó. Primeira coisa, foi nos dado que, na figura, o triângulo ABC é retângulo. Ele diz que esse triângulo é um triângulo retângulo. Disse que ADEF é um quadrado. Isso aqui é um quadrado. Isso é um quadrado, todos os lados são iguais. Falou que AB vale 1. O que sai do A e chega no B, que é esse pedaço todo, ó, vale 1. E disse que o AC vale 3, pessoal. Ó, AC vale 3. Tudo isso aqui vale 3. Então, eu já vou separar o triângulo grandão para vocês. Vou colocar os ângulos aqui. Ó. Vou chamar esse ângulo de A e vou chamar esse ângulo de B. Ó. Peguei só o triângulo grande. Ó. Peguei tudo isso aqui. Então, vamos separar esse triângulo. Triângulo grande. Eu tenho esse lado de baixo que vale 3. Galera, esse lado todo vale 1. Tenho dois ângulos no exercício. Um ângulo eu chamo de B, um ângulo eu chamo de A. Agora vamos pegar o triângulo menor. O triângulo menor pode ser esse daqui, ou pode ser o de baixo. Ó, pode ser esse, ou pode ser esse menorzinho aqui. Se eu pegar esse de cima, observe o seguinte, a pergunta é, calcule a área do quadrado. Para eu calcular a área do quadrado, eu preciso do lado do quadrado. Então, eu vou chamar esse pedacinho aqui, ó, de vermelho, de x, que é o lado do quadrado que eu quero encontrar. Se esse pedacinho vermelho é x e todo esse pedaço de roxo é 1, esse pedacinho aqui, ó, vale 1, que é tudo, menos x. Ó. 1, que é tudo. Tira esse pedacinho que é x, 1 menos x. Então, esse pedacinho é 1 menos x. Como isso é um quadrado, ó, se aqui é x, aqui também é x. Então, olhem o triângulo pequeno aqui. Ó. Então, eu tenho no triângulo pequeno, eu tenho esse ângulo menorzinho que eu chamei de B. Tenho o ângulo de 90 graus. Tem esse pedacinho pequeno que é 1 menos x. E tenho esse pedacinho que vale x. Agora, vamos comparar os dois triângulos. Ó, eles estão na mesma posição.
precisa nem olhar muito os ângulos, ó, eles estão na mesma posição. Então, esse lado, que é o A que está olhando, é proporcional a esse lado. Ó. Então, 1 está proporcional a 1 menos x. Volta no triângulo maior. Agora, esse lado aqui, ó, olha o B olhando para o 3. Então, 3, olha o B olhando para o x. É proporcional a x. Agora, a gente vai resolver essa conta aqui. X vezes 1, x. O 3 multiplica 1 menos x, ó, multiplica tudo. 3 multiplica 1 menos x. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3. 3 vezes x, 3x. Equação do primeiro grau, passo menos 3x para lá. Então, vai ficar x mais 3x é igual a 3. Então, vai ficar 4x igual a 3. X é igual a 3 quartos. Ou você deixa em forma de fração ou coloca 0,75. Prontinho, pessoal. Eu achei o lado do quadrado. Para achar a área do quadrado, é só multiplicar 0,75 por 0,75. Vamos ver agora o que falta de exercício aqui para a gente fazer. Ó. Um dos últimos exercícios. Ó. 3 retas paralelas, cortada por 2 transversais. A gente comentou em aula que essa reta, não sei se vocês lembram, elas têm um ponto de cruzamento aqui. E quando as retas estão cruzando entre si, eu tenho que tentar descruzá-las. Então, ó, tenho 3 retas paralelas, R, S e T, cortada por 2 transversais. Então, vamos descruzar essas retas. Ó. 3 retas paralelas. Cortada por 2 transversais. Então, colocando aqui as 3 paralelas, eu tenho 1, 2, 3. Essas duas cortam a figura, ó. Eu vou descruzar elas. Dá para fazer rápido isso, ó, não precisa perder muito tempo. Agora, vamos ver aqui o que eu tenho de informação. A primeira reta, ó, a primeira, ela pega o 8, pega o x e pega o 5. Então, eu venho lá na primeira reta, coloco 8, x e 5. Ó. 8, x e 5. Observem agora a segunda reta. Quem que ela pega? A segunda reta ela pega o 6, o 3 e o y. Descruzei, vou lá na figura e coloco 6, 3 e y. Pronto, ó. É como se eu tivesse arrastado essa reta, ó, virado ela e descruzado. Agora vamos achar aqui os valores. Vamos achar o x primeiro. Para achar o x, eu finjo que o y não existe e resolvo isso daqui. Ó. 8 é proporcional a 6 e x é proporcional a 3. Ó. 8 a 6, x a 3. Faz a continha aqui. 6 multiplica x. 8 multiplica 3. Então, eu tenho 6x igual a 24. Quem está multiplicando passa dividindo. 24 dividido por 6 dá 4. Agora, vamos achar o y. Uma das opções entre as várias para achar o y é eu pegar aqui e colocar. Ó, o x vale 4. Então, agora eu pego esse pedaço aqui. Ó. 4 olha para o 3 e o 5
olha para o y. Multiplicando isso em x, eu tenho 4y igual a 15. Quem está multiplicando passa dividindo. 15 dividido por 4 dá 3,75. Acabou. Achei o valor do x, achei o valor do y. Então é isso aí, pessoal. Depois eu corrijo em sala com vocês o exercício número 5 que ficou faltando. Por enquanto, um grande abraço para vocês. Estudem bastante. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus, pessoal.